Vamos começar nosso papo hoje? Todo mundo já a postos? Queria agradecer demais todo mundo que tirou um tempinho, sacrificou seu almoço aí para poder estar com a gente hoje. A gente veio em peso, nossa equipe Eva e Fincolga tá aqui. Todo mundo com seu backdrop, menos eu, porque definitivamente o Zoom não gosta de cacheadas, então eu me recusei. Mas a gente está super feliz de ter vocês aqui, da gente poder trocar um pouco. Isso, pode fazer do nosso papo hoje um podcast, tá tudo certo. A gente vai ter um tempo para conversar depois também, então quem quiser ir pensando em dúvidas ou questões que queira trazer, eu e a Nana vamos conduzir o papo. A gente vai fazer uma conversa bem de grandes insights e menos de muitos dados e números. Isso vocês conseguem no nosso report, tudo muito detalhado. Então, eu vou pedir licença para compartilhar aqui um pouquinho com vocês e a gente fazer o nosso papo inteiro. Quer dar um oi, Nana? Oi, pessoal, tô abrindo aqui. Todo mundo tá me ouvindo direitinho? Só a gente teve mil questões com áudios. Ótimo, obrigada, Tânia, obrigada, pessoal. Gente, é um prazer estar aqui. Tô vendo também no chat e nas convidadas aqui, né, especialistas que fizeram esse estudo com a gente. Então, a gente está muito feliz com a presença de todas vocês e todos vocês aqui. E é isso, espero que gostem. A gente separou, né, os principais aprendizados que a gente teve nesse estudo, mas tem muita coisa ainda, né, por se olhar, por se debater. Então, realmente é um convite para vocês baixarem o estudo, divulgarem, compartilharem, levarem, né, para quem precisa saber desses dados. E muito obrigada mesmo pelo encontro hoje. E é isso, Má, passo a palavra para você e a gente vai ter um tempo no final, assim, quem puder ficar, também eu entendo que às vezes tem reunião blocada no horário, mas quem puder ficar, a gente vai ter um tempinho para conversar no final também. Isso, só reforçando, nossa janela aqui é de 1 hora, a gente não pretende estourar e atrapalhar ninguém, então às 14 a gente encerra. E contar um pouquinho, né, para vocês sobre eu e a Nana. Muitos de vocês já conhecem, mas nós somos as fundadoras, cofundadoras de Finkev e Fincolga. A gente está há 11 anos nessa vida de empreendedoras, que quem sabe, sabe, e muito felizes com tudo que a gente construiu até aqui, até chegar nesse estudo que era um grande desejo nosso já há algum tempo e que agora ele está finalmente ganhando o mundo, né? Opa, a gente decidiu fazer esse papo, né? Aprofundar, na verdade, esse olhar sobre a relação das mulheres com o dinheiro. Já tem um tempo, como eu estava falando, a gente vem nesses 12 anos estudando as diferentes questões que interferem na autonomia das mulheres. Então, a gente já falou bastante sobre o cuidado e como o cuidado acaba sendo um grande catalisador dessas desigualdades que impedem que as mulheres atinjam, né, a sua autonomia plena. A gente já falou sobre a saúde mental, de como a nossa autonomia está prejudicada pela saúde mental. A gente já falou sobre os sonhos das mulheres e como esses sonhos também acabam sendo muito atravessados pela questão do dinheiro e a autonomia para poder sonhar, ela fica comprometida, né? E aí a gente viu que em todos esses estudos a relação com o dinheiro ela era preponderante, ela era muito importante. Nos sonhos, a impossibilidade de sonhar era por falta de dinheiro, né? O adoecimento mental, a principal causa era a falta de dinheiro. A sobrecarga de cuidado traz também uma impossibilidade de acessar os recursos. Então, é disso que a gente está falando hoje, né? Do dinheiro como sendo esse viabilizador da autonomia. A gente dividiu o nosso estudo, eu vou contar brevemente sobre a estrutura dele.
a gente dividiu ele em 5 capítulos, né? A gente começa com um panorama, que eu vou contar brevemente aqui para vocês. Depois a gente analisa a relação das mulheres com o dinheiro que entra, o dinheiro que elas conseguem acessar, o que elas ganham e o que está posto aí no mundo que muitas vezes afasta, né, as mulheres do acesso ao dinheiro. Depois, o dinheiro que sai, que é a relação das mulheres com os gastos, né? E aí o dinheiro que rende, o dinheiro que fica na mão delas, como que elas lidam com investimentos, com o planejamento, com a própria segurança, né? E até a gente falar um pouco mais sobre autonomia. Como a Nana falou, a gente não vai fazer uma chuva de dados aqui hoje, a gente não quer trazer todas as minúcias que esse estudo traz, porque a gente precisou mergulhar em todas elas, né? Mas sim trazer os grandes aprendizados que a gente teve ao longo desse caminho, né? E a gente construiu esse estudo a partir de um desk research, então a gente leu mais de 100 estudos acadêmicos, matérias, livros, pesquisas, bases de dados oficiais, para entender o que já existia de conhecimento produzido, o que já existia de dados, e assim, muita coisa já estava dada, né? Tinha muita coisa já produzida, muito fragmentadas, então às vezes nichadas ou conversas que ficavam restritas a alguns contextos e muita pouca comparação entre esses dados. Então, foi nesse lugar que a gente decidiu olhar para os materiais e trazer a nossa análise. E essa análise ela foi co-construída com os especialistas, né? Então, eu vou aqui celebrá-los. A gente teve a Bárbara Ferrito, que é juíza do trabalho, trazendo um aspecto jurídico bem importante a Carolina Cavenaghi, que é fundadora da Fin4She e que também trouxe uma perspectiva muito de quem está dentro do mundo das finanças, né, do mundo financeiro. A Daniela Carvalho, que é uma consultora independente, né, e ela é especializada em finanças femininas. A gente teve também a Dirlene Silva, que também é uma especialista em educação financeira e é uma pessoa que entende muito da questão de gênero e de raça. O Eduardo Amuri também, talvez vocês conheçam, que é cofundador da nossa a Escola de Planejadores, já publicou vários livros e é um grande parceiro nosso. A professora Vera Rita de Mello, que também é uma das pioneiras nos estudos em psicologia econômica aqui no Brasil. E a Vivi Rodrigues, que está aqui hoje, Eva, que também é cofundadora da Nossa, também tem uma super trajetória aí como planejadora financeira, trazendo as questões das mulheres para o dia a dia, né, e apoiando tantas mulheres nessa jornada. E eu não poderia deixar de mencionar também que a gente trabalhou e muito com a nossa comunidade de mulheres. A gente tem um grupo hoje de 400 mulheres com as quais a gente conversa todas as quartas-feiras e elas contam para a gente suas questões, a gente pauta algumas dúvidas ou alguns exercícios, umas práticas e elas nos muniram com muito insight para esse estudo. Bem, vou falar brevemente sobre o panorama. A gente construiu no estudo uma linha do tempo que eu acho que ela é bem fundamental para a gente começar a contextualizar nosso papo, né? Essa distância que a gente vê hoje, a exclusão econômica que as mulheres vivem, ela não é uma coisa pontual, ela não motivada por uma única coisa, ela é multicausal e ela foi sendo construída ao longo do tempo. Então, se a gente for pensar, há 200 anos, a lei do Império proibia as meninas que podiam frequentar as escolas, que eram geralmente as meninas ricas, filhas dos senhores. Há 200 anos elas iam à escola, mas não podiam aprender matemática. Né? Até 62, elas eram entendidas como uma criança incapaz, elas viviam até 16, perdão, viviam sob tutela financeira, como se elas não tivessem capacidade mesmo de gerir dinheiro. Lá em 74, a gente começou a ter acesso ao crédito. Gente, faz 50 anos só que a gente tem acesso a crédito, a gente tem cartão de crédito, né? E foi só em 2002 que o Código Civil tirou esse conceito de chefe de família como sendo exclusivo do homem, então a mulher pode de fato ter a mesma importância econômica dentro de casa do que o homem.
né? E aí a gente tem hoje um retrato, né? A gente ainda tem uma distância entre homens e mulheres em relação à riqueza, ao acesso aos recursos financeiros. No nosso estudo, a gente traz uma conversa bem ampla, a gente fala bastante sobre as diferentes faixas de renda, raça, as questões que atravessam as múltiplas mulheres que somos, né? Mas aqui a gente tem esses dados, eles mostram que as mulheres que na faixa de renda mais alta, elas são só 31% versus 69% dos homens. É, 41% milhões de domicílios brasileiros têm a mulher como a principal referência financeira. Em muitos casos, ela é a única referência financeira. Então, também, mesmo elas sendo as chefes de família, elas ainda ganham menos, elas ainda encontram várias dificuldades e para prover e ainda assim assumir esse lugar. Mas também existe aí um fenômeno grande acontecendo, né, de aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho, no empreendedorismo, e esse fenômeno da grande transferência de riqueza que está em curso, né? E alguns estudiosos já trouxeram isso de que grandes fortunas vão começar a passar para a mão de mulheres numa proporção que não acontecia antes, seja por herança, seja pela construção de patrimônio, né? E aí elas podendo ter carreiras bem-sucedidas e assim por diante. E aí, no nosso estudo, a gente traz tudo isso, né? A questão da desigualdade salarial, a exclusão do mercado de trabalho, a penalidade pela maternidade, o degrau quebrado, né? A sobrecarga de cuidado, as violências que atravessam a nossa vida, que muitas vezes nos tiram desses espaços, os estereótipos, né, que é, a gente vai falar bastante deles hoje, mas que eles são muito determinantes para a relação das mulheres com dinheiro, ambição, violência patrimonial e outras coisas que são pertencentes, né, muito específicas do universo feminino e que acabam atrapalhando a relação das mulheres com dinheiro. E a gente trouxe aqui alguns mitos que a gente mesma foram sendo derrubados enquanto a gente ia estudando, né? Então, um deles é de que as mulheres não têm habilidade com dinheiro, que homens são melhores com os números, as mulheres não são boas de matemática, então é melhor delegar isso para eles. O mito de que as mulheres são fúteis e descontroladas, que elas não têm autocontrole com dinheiro, que mulheres são mais conservadoras nos investimentos, que as mulheres não têm ambição, né, que elas preferem não ganhar mais dinheiro, elas preferem não crescer na carreira. Mitos de quem cuida melhor do patrimônio da família é sempre o homem. Então, deixa que meu marido faz a gestão do nosso, né? Não, nunca é o contrário. Quem cuida melhor do patrimônio da família é o homem, e mulheres gastam mais do que os homens. Também tem essa coisa de serem gastonas, né? Então, esses são alguns dos mitos que estão postos aí na sociedade, é senso comum, e que a gente foi, com os dados, com as trocas com os especialistas e a comunidade, entendendo que não é bem assim. Eu e a Nana, a gente compilou 5 grandes aprendizados para trazer para vocês hoje. Não é como o nosso relatório está estruturado, mas acho que vai dar para ter bastante noção de tudo que a gente descobriu lá. O primeiro aprendizado é de que as mulheres gastam errado, né? E que, na verdade, não, elas sustentam a vida. Existe um monte de crítica e julgamento na relação das mulheres com o dinheiro, e isso, inclusive, foi construído pela mídia, né? A gente tem, trocando aqui para a produção do report, a gente lembrou de um episódio de Sex and the City, em que a Carrie, ela tá perigando ser despejada do apartamento e ela não tem dinheiro para ir para outro, e aí ela se dá conta de que ela tem mais o dinheiro para dar uma entrada no apartamento, ela tinha gasto em sapatos e ela tinha um closet cheio de sapatos e que aquilo era tinham sido escolhas erradas. E aí quem que aparece para salvar, para contornar toda a situação? O homem, o Mr. Big, que tem 1 milhão de defeitos, mas ele é o grande salvador quando ela tem a dificuldade financeira, né? E isso acaba se cristalizando no nosso imaginário, como se as mulheres fossem de fato essas pessoas quase as mesmas incapazes que a lei determinava antigamente, né? Ai, coitadinhas, não sabem priorizar e tudo mais. E aí, esse imaginário ele traz julgamentos, né? Então, por exemplo, uma mulher, quando ela gasta o dinheiro com botox, quando ela gasta o dinheiro com uma bolsa cara, quando ela gasta com alguma coisa, uma roupa para ela poder trabalhar, ela é vista como fútil,
ela é vista como inconsequente, gastona, né? E o cara, o homem, em geral, quando ele faz os gastos dele, que não são os gastos fragmentados, são grandes gastos. Ele troca de carro, ele compra um relógio caro, né? Ou às vezes ele até compra a camisa do futebol que custa um salário mínimo. E ninguém julga. Para isso, para a sociedade, esse tipo de gasto é visto como um símbolo de sucesso. Então, há maneiras muito de duplo padrão de avaliação sobre como que as mulheres gastam. E aí a gente foi entendendo, né? Foi estudando e entendendo que, na verdade, o que existe uma construção cultural que leva as mulheres a sentir muita culpa quando elas gastam. Na nossa comunidade, a gente tem muitos relatos mesmo de mulheres comentando sobre isso, de se sentirem culpadas, mas na verdade o que a gente descobriu é que elas são excelentes gestoras. Elas lidam com o recurso da casa, com o orçamento doméstico. Elas fazem esse dinheiro, que é o orçamento da família, render até o fim do mês. Elas fazem com que todas as necessidades básicas de todo mundo estejam sendo cumpridas. Ela prioriza, né? Elas controlam essas finanças. Elas educam os filhos delas. Ó, não demora muito tempo no banho para não subir a conta de água ou de luz. Né? Ela vai fazendo essa gestão no dia a dia e elas fazem o pouco render muito. Só que isso é um tipo de conhecimento que não está colocado como um conhecimento válido, né? Não é visto como uma inteligência financeira legítima. Quando, na verdade, esse olhar que elas têm é muito valioso e é muito precioso, porque está fincado na realidade, está fincado no dia a dia. Enquanto os homens estão olhando para as finanças, confiando muito no eu do futuro. Não, tudo bem, eu vou ganhar uma promoção, ou eu vou mudar de trabalho, ou eu vou empreender. E ele está sempre acreditando que ele vai melhorar. Então, esse controle do concreto do cotidiano, ele tem menos. E ela é que faz todo esse trabalho dentro de casa. Então é isso, assim, é um conhecimento que existe, é praticado, mas que não é reconhecido nem pela sociedade, nem pelas instituições e nem pelas mulheres, muitas vezes, né? E aí acho que eu vou passar agora para a Nana, que a gente tem mais algumas coisas para falar sobre dívidas, né? É, bom, boa tarde, bom dia aí para quem está almoçando, está nesse, nesse meio tempo aí com a gente. Para quem chegou, né, um pouquinho mais tarde da abertura, eu sou a Nana Lima, sou sócia e diretora aqui da Finkev e da Finkyoga junto com a Maíra. E esse segundo ponto, o segundo aprendizado que a gente trouxe como resumo, né, elas não estão endividadas por causa das blusinhas, ou por causa do delivery, ou por causa da MUF, de fazer a manicure uma vez por semana, né? Isso é o que contam muito pra gente, é como é, culpabiliza a mulher por ter aquelas questões que está endividada ou a renda não chega até o final do mês, assim. E esse ano, não sei se vocês também foram muito bombardeadas por essas notícias, tanto de endividamento da população brasileira, de inadimplência da população brasileira, mas principalmente das mulheres, sempre as matérias eram: as mulheres são as mais endividadas, as mulheres são a maioria entre os inadimplentes. Daí, quando você vai ler a notícia, a diferença, as mulheres, a maioria é 50,6% dos inadimplentes. Os homens é 49,4%, assim. É, a gente está falando de nem 1%, nem de uma, né, um pouquinho, não é nem uma margem de erro, nem isso, é menor ainda que uma margem de erro aceita. Então, quando a gente vai olhar para como que essas mulheres estão ficando endividadas ou por que elas estão inadimplentes, a maioria dos gastos são no cartão de crédito e você vai olhar, é o supermercado, é a farmácia, é a alimentação, a saúde, a educação dos filhos. Então, são gastos que não são num lugar de descontrole, de falta de responsabilidade. É de realmente priorizar o que é essencial, o que é fundamental. Então, os gastos delas, né, e o que pode vir a ser uma dívida, é realmente para manter uma casa, uma família funcionando dentro do básico que você pode oferecer, assim. Então, esse lugar também de culpabilização, né, e como a Maíra falou, a gente vê um lugar de gestão do dia a dia, das finanças, que é realmente
incrível, assim, é bem exemplar perto do que você espera de pessoas que talvez não tiveram uma educação financeira ou não tiveram, né, essa familiaridade com dinheiro, com os números, como a gente vê muitos homens desde sempre, os pais já levando, já trazendo isso, já chamando para conversar. E tem outros dois dados que a gente acha bem interessante, que elas são é, em resumo, elas são melhores pagadoras do que os homens. Até por isso que você vai ver, os grandes varejistas oferecem muito crédito para as mulheres consumirem, né? Marisa, pode pensar em qualquer carnê aí, tá sempre sendo oferecido para as mulheres consumirem mais. Que isso também é uma outra crítica, porque que tipo de crédito é oferecido para as mulheres no mercado, que tipo de crédito é oferecido para os homens ali, né? Mas quando a gente vai olhar os dados delas serem melhores pagadoras, elas fecham 25% mais de acordos naquelas feiras do Serasa para limpar o nome, e são 11%, 11,6% pagam mais as dívidas do que os homens. Então, eu acho que é importante a gente tirar um pouco esse lugar de ficar culpando a mulher porque ela chega cansada do trabalho e pede um delivery. Isso de uma maneira geral, né? Claro que todo mundo tem que botar a mão na consciência, olhar sua planilha e falar o que que eu estou exagerando aqui. Mas, num geral, não tem esse lugar delas serem piores na gestão do dinheiro, elas serem mais irresponsáveis. Então, isso também foi algo que o estudo comprovou em muitos aspectos que realmente elas não são mais inadimplentes. A gente está falando de contextos diferentes também do que os homens. Elas também, né? O que a gente vê lá do panorama, elas ganham menos, elas estão mais sobrecarregadas com o trabalho de cuidado, tem a questão da segregação ocupacional. Tudo isso vai afetar muito mais quem vai estar mais endividado ou quem talvez vai chegar a ser inadimplente. E vou passar para o terceiro. A Má vai falar do nosso terceiro aprendizado. Brigando aqui com o microfone para desmutar. É, teve um outro aprendizado que para a gente foi bem impactante sobre o dinheiro do homem ser dele e o dinheiro dela ser de todo mundo, né? Por que que a gente trouxe isso? Existe uma lógica dentro das famílias de que os gastos da família são aqueles gastos que estão na planilha, né? Então, escola, água, luz, aluguel, a parcela do carro, os gastos grandes. Muitos desses gastos são assumidos pelos homens. Então, nessa planilha ele paga o aluguel, ele paga a escola e eu pago as outras contas menores. Primeiro que essas outras contas menores, muitas vezes, quando elas são somadas, o montante acaba sendo até maior do que as contas grandes. Mas tem algumas coisas que não estão mapeadas que não estão em nenhuma planilha, que é o que a gente chamou no nosso estudo de Pix invisível. O Pix invisível são os gastos miúdos do cotidiano que não são enxergados muitas vezes nem pelas mulheres que estão gastando. É o tênis que ficou pequeno da criança, é a festinha de aniversário que tem que comprar o presente, é o remédio do pai que você tem que levar. São coisas pequenas que estão presentes no cotidiano. Às vezes isso não deu tempo de eu fazer o jantar, de eu descongelar o frango, eu passo no mercado, compro um frango sem descongelar. Não está no orçamento do mercado, mas é uma coisa que vem à parte. São contas pequenas e que vão consumindo o dia a dia, o recurso dessa mulher no dia a dia. É um valor que ele é muito subestimado, né? E aí as mulheres ficam, meu Deus, eu tô gastando muito, eu tô, sei lá, comprei uma bolsa, não devia ter feito isso esse mês, comprei não sei o quê. Quando na verdade o que está acontecendo é uma corrosão do seu orçamento por conta desses gastos invisíveis. E que recaem totalmente para as mulheres, por quê? Porque eles representam quase que uma transferência do papel de cuidado para dentro das finanças. São gastos que estão muito relacionados ao cuidado e que acabam virando responsabilidade delas e que muitas vezes é feito de forma automática e quase inconsciente, né? Então, o Uber que vai levar a mãe que está doente no médico e depois trazer de volta. Tudo isso acaba saindo do cotidiano do cuidado e acaba saindo da conta da mulher. Então, é uma transferência mesmo, é um impacto nas finanças, no invisível, no pequeno que está sendo colocado. E por que que isso é ruim, né? Acho que primeiro porque atrapalha muito
o processo de consciência sobre as finanças, e isso é muito fundamental para a autonomia, que é o que a gente está querendo discutir, né, de forma mais ampla. Isso acaba, muitas vezes, afastando as mulheres dos seus objetivos ou das suas próprias necessidades. Então, preciso de uma roupa para trabalhar, e eu não vou comprar esse mês porque não tenho, muitas vezes é porque ela não conseguiu nem colocar isso no mapa entre todas as outras prioridades que ela tem, não necessariamente porque ela está gastando muito com roupa, né? Isso distancia ela dos objetivos financeiros delas, compromete o planejamento dela mesma, né, com os seus recursos e muitas vezes impede essa mulher de ter algum acúmulo de patrimônio, de construir a sua reserva de emergência, de ter um colchão, né, a sua própria segurança financeira. Então, quando a gente olha para esse gasto invisível, ele é fundamental para que a gente possa ter o retrato completo do que está sendo gasto. Isso não está na planilha, né? E outro tema que nos chamou a atenção é a questão das mulheres como essas financiadoras da riqueza masculina, né? A gente conhece muito esse essa frase de que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? Mas o que significa isso na prática? Né? Ela está fazendo todo o papel de gestão da vida, muitas vezes pessoal e profissional desse homem. Né? Ela está fazendo, desempenhando todo o trabalho de cuidado dele, dela, da família, do entorno. Ela está, muitas vezes, praticando uma renúncia profissional, então ela está deixando de almejar uma, uma promoção ou uma carreira ou um cargo, porque ela sabe que ela está sobrecarregada aqui com essas demandas para que ele possa ir lá fora buscar o dinheiro. Toda essa questão da gestão da vida prática muitas vezes funciona como um suporte emocional desse homem que está construindo esse patrimônio. Né? Tem uma história que a gente adora que é do Gabriel Garcia Marques, quando ele estava escrevendo 100 Anos de Solidão, ele trabalhava, acho que numa redação, enfim, ele tinha um trabalho, e ele pediu demissão e falou para a mulher dele: toma aqui todo o dinheiro que a gente tem, eu vou ficar 6 meses trancado produzindo essa obra, e eu não quero, você faça o que precisar, negocie, mas não me interrompa, porque senão eu não vou conseguir terminar de escrever esse livro. E ele estrancou e ela cuidou de tudo. Ela criou os filhos por 6 meses, ela fez a gestão da casa, ela contraiu dívidas, né, no nome dela, ela lidava com os credores que vinham bater na porta. Às vezes ela organizava saraus em casa para os amigos, para arrecadar dinheiro, para conseguir manter a família, para ele poder produzir a obra, a ponto deles não terem no final o dinheiro para ele mandar o manuscrito para a editora. Essa história é muito famosa, porque ela vendeu, ela penhorou as joias dela, ela dilapidou todo o patrimônio que eles tinham para conseguir sustentar, não era grande coisa, mas conseguiram sustentar para que ele pudesse terminar de ler o livro, de escrever o livro. E aí até tem uma frase, a gente não sabe se ela é folclórica ou não, que ela diz: só me falta esse livro não ser bom. Poderia ter acontecido, gente. Poderia, né? De o livro não ser tudo isso e eles acabarem tendo a ruína e tendo que reconstruir tudo sozinhos de novo. Então, isso é um pouco do exemplo do que a gente está querendo mostrar aqui, né? É um tipo de investimento que é feito na carreira do homem. Só que aí, quando a gente olha, isso não é nem enxergado, né? A gente fez uma reflexão sobre as palavras matrimônio e patrimônio. Sobre o patrimônio, ele diz respeito ao concreto, ao dinheiro, à riqueza, e o matrimônio ao cuidado, essa edificação da família. E o patri, que vem do masculino, né? Pai, é do homem e o matri é da mulher. Então, isso é posto como algo que está automático. A mulher, a principal tarefa dela é criar e edificar a família, e isso é visto como um sucesso feminino, e o do homem é construir patrimônio e gerar riqueza, e esse é o sucesso masculino. Então, a gente está falando de coisas que são igualmente importantes,
o não existe uma sem a outra, mas que são totalmente a parte do cuidado, né, da parte invisível fica totalmente desvalorizada. A ponto disso, muitas vezes, se transformar num problema na hora de um divórcio, por exemplo, né? Quando eles vão se separar, o patrimônio que existe é a riqueza que ele construiu, que muitas vezes é dele, que muitas vezes ele escondeu, ele guardou, ele nem está colocando isso como algo nosso, enquanto o investimento dela é no tempo, na energia, né, na família e tudo mais, isso não entra na conta. Então, é muito importante que a gente entenda que as mulheres elas são de fato as grandes patrocinadoras da riqueza masculina. Né? Ai, E, pessoal, para concluir o quinto aprendizado, tem muitos mais, mas a gente também tem um limite e a gente quer ter um tempinho para trocar com vocês. É um que provavelmente é um aprendizado que provavelmente, exato, já pôs um foguinho ali que vai incomodar muitas pessoas de coletinhos, como a gente, algumas pessoas chamam também. Mas o que que isso quer dizer? As carteiras de investimento femininas performam melhor no longo prazo do que as masculinas. Claro que isso não é uma regra, claro que isso tem milhares de variáveis e questões. Porém, a gente achou um estudo da Universidade da Califórnia que ficou olhando, né, mapeando carteiras de investimento durante 7 anos e viu que a das mulheres rendiam entre 4 e 5% mais do que a dos homens. E por que isso? Por que que esse comportamento das mulheres e qual que é o comportamento das mulheres, né, quando a gente fala de investimento? Porque uma coisa que a gente fala no estudo também é que falar da população brasileira feminina e falar de um dinheiro que sobra, um dinheiro que fica no final do mês para você ter uma estratégia para aumentar ele, seja em um ano, seja em 30 anos, é um privilégio ainda. A gente está falando de pouquíssimas mulheres perto do total da população brasileira, né? Mas ainda assim é um estudo muito interessante, é um lugar muito interessante para a gente ver. Existe diferença na hora de investir? Existe esse lugar da mulher ser mais conservadora, mais aversa ao risco do que os homens, quando a gente fala de investimento. E daí é isso, assim, só esse capítulo dá para a gente fazer um outro webinar só para ficar falando sobre ele, e mercado financeiro, e opções de investimento, e como as mulheres são tratadas dentro do mercado financeiro. Mas o que que acontece? Existe um senso comum que, quando a gente fala de investimento, você até tem uma frase muito boa do Eduardo Amuri no nosso estudo que fala que, né, é melhor você é, não errar do que ficar buscando um grande acerto, né? Um grande, nossa senhora, consegui fazer isso na minha carteira ou na minha estratégia. Então, essa constância, esse, né, se manter numa estratégia, ter uma serenidade, ser extremamente racional e informada sobre isso, faz, né, você não estar tão exposta à volatilidade do mercado, a tudo que acontece, né? Você ter tempo e serenidade para esperar aquele rendimento, aquele investimento render, né, há 5, 10, 20, 30 anos. O que acontece? As mulheres estão chegando em massa para o mercado financeiro, a gente tem visto, né, um aumento delas, principalmente nos últimos 5 anos, depois da pandemia, nós já somos 25% dos CPFs na Bolsa, na B3, né, teve um aumento de 83% de mulheres investindo no Brasil, com um tesouro direto, enfim, cada um tem ali a sua nuance, mas é muito interessante ver como o que que é esse comportamento conservador, né? E tem uma frase no estudo da Dirlene que fala muito, que eu acho que resume muito bem, que é assim: às vezes, quando a mulher investe, é com um dinheiro que tem um destino próprio, um destino certo. É a faculdade do filho, é a própria formação dela, é a entrada no apartamento, é um dinheiro que não pode perder, não pode arriscar. Então, existe um conceito, quando você estuda gestão de risco, que é muito interessante, que fala sobre capacidade versus disponibilidade de aceitar aquele risco. Então, capacidade, a gente está falando de quanto dinheiro você tem e quantos por cento desse dinheiro você está querendo arriscar, né? Você está disposto a perder para ganhar mais, para ter mais rentabilidade. Uma outra questão é a sua disponibilidade. Daí a gente está falando mais do comportamental mesmo. Você consegue, né, dormir à noite tranquila, sabendo que 50% do seu dinheiro investido pode estar sendo, né, tá correndo risco, alto risco. Então, tem um lugar que as mulheres, elas têm, que a gente vê, né, menos patrimônio, menos dinheiro, estão chegando nessa conversa muito
muito tempo depois, com muito menos informação ou muito menos familiaridade com esse tema. Então, claro que a sua disponibilidade vai para o risco, ou se esse dinheiro que eu estou guardando é para a faculdade dos meus filhos, eu não quero perder um real, eu vou ficar sentadinha aqui esperando ele render até eles entrarem na faculdade. Eu não vou arriscar esse dinheiro. Então, também, sabe, não dá para falar de comportamento sem olhar o contexto daquela pessoa que está investindo. E daí aqui, então esse lugar da mulher de ser mais racional, que isso também é um outro mito que está sendo quebrado, né? Da mulher ser mais emocional, até nos investimentos, e o homem. Então, assim, tem um dado no nosso estudo que mostra que os homens são mais emocionais ou mais se apoiam na intuição de algumas coisas para investir. Eu acho que o Victor falou, né? Isso vai render isso vai render bem no futuro, sabe? Ou acha que álbum da Copa, eu achei bizarro isso no chat, acho que álbum da Copa é investimento. Enfim, esse lugar do emocional, da intuição, é muito mais visto nos homens, até pela autoconfiança que eles têm quando se fala de números e finanças, do que das mulheres. Então, no nosso estudo também mostra dois dados interessantes, que é as mulheres entram com investimento inicial, quando elas começam a investir, 3 vezes dos homens, de pelo menos R$ 162. Isso é 3 vezes mais do que eles entram. E a carteira delas, no final do ano, também acaba, desse primeiro ano, acaba rendendo mais. Exatamente até por esse comportamento, vamos colocar entre aspas, conservador, que pode estar pautado em não ter muita confiança, em achar que também precisa-se de muita informação, né? A mulher, o Eduardo Amuri, na nossa entrevista, falou muito isso, sobre como a mulher está sempre achando que o conhecimento que ela tem não é o suficiente, que ela precisa de mais informação para aceitar aquilo, para topar aquilo, acaba tendo um comportamento mais racional e cauteloso, o que é muito bom quando a gente fala de investimento, ou quando a gente fala de estratégia para ampliar patrimônio. Ou para simplesmente, né, ter ali um dinheiro que vai te garantir financiar alguma coisa que você quer fazer na sua vida. Então aqui, quanto mais eu acho que a gente vê mulheres entrando no mercado de investimentos, né, quanto mais a gente vê as mulheres tendo patrimônio para decidir como investir, eu acho que mais mitos vão cair quebrando, porque a gente vai entender o que que é capacidade versus o que é disponibilidade realmente para investir. Eu acho que esse é um tema muito interessante para as mulheres que têm essa possibilidade de entender qual estratégia vão usar para o seu investimento. E E até se entenderem como investidoras, né? Entenderem que aquilo exato, que ela tem exato. guardadinho ali é um investimento ou pode ser um investimento é, rentável. Essa conversa, toda pessoa também é muito interessante, pensar ela nos últimos 20 anos, 25 anos, também a população brasileira com a herança da poupança, do dinheiro, né? Os boomers ali que já viveram, os nossos avós que já viveram realidades tão diferentes de inflação, tudo, a relação que tem com o dinheiro, você deixar de pensar como um poupador para começar a pensar como uma investidora, né, como uma estratégia para aquilo. Isso é algo muito recente, né, para a gente. Antes era tipo, quase guardar dinheiro embaixo do colchão, ali joias era um grande investimento, né. Então, eu acho que esse lugar que está todo mundo aprendendo, se mexendo para, né, acompanhar as mudanças, mas também como que isso é afetado por gênero, por raça, por renda, tudo isso é muito interessante de a gente aprender e que isso paute melhor a comunicação com o mercado financeiro, os produtos financeiros que o mercado oferece para as mulheres, o atendimento dos assessores dentro das assessorias, né, das corretoras de investimento, enfim, tudo isso é gigantesco quando a gente olha para mercado financeiro. Mas pessoal, então para ir caminhando um pouco para a conclusão e a gente ter uns minutinhos para conversar, aqui só recapitulando os 5 aprendizados que não são todos, tem muito mais coisa, mas a gente quis trazer para vocês porque a gente entende entre parceiros, entre clientes, entre companheiras de trabalho, colegas, a gente quis trazer o que a gente achou mais interessante para quebrar realmente esses mitos ou esse senso comum dentro do universo, né, de mulheres e dinheiro. Então, primeiro o que a gente viu, né, que as mulheres não gastam errado, os gastos dela sustentam a vida, né, assim como o trabalho de cuidado é trabalho de manutenção da vida, também a estratégia financeira delas é para isso. O aprendizado 2, né, que elas não estão endividadas por causa dos gastos fúteis, não é o delivery, não é a maquiagenzinha, não é a blusinha, não é só isso, né? Isso é uma parte muito pequena quando você vai olhar para a maioria dos inadimplentes, que está bem parecido lá entre homens e mulheres.
O terceiro aprendizado que o dinheiro é do homem e, né, o dinheiro do homem é dele e o dinheiro da mulher é da família. A gente já viu como isso, né, essa linha fica muito borrada ali entre o que que é dela e o que é pagamentos pequenininhos que vão se acumulando e fazendo, né, um gasto grande de variável na casa. O quarto, as mulheres financiam a riqueza masculina, seja pelo trabalho de cuidado, seja por esse tempo, né, de entender que ele tem uma missão, que ele tem uma paixão, que vai investir por aquilo, e tudo isso não é contado como um recurso, como um investimento. A gente falando, né, as mulheres são sócias investidoras dos seus maridos e dos empreendimentos dos seus maridos, sejam eles criativos ou não. E por último, as carteiras de investimento femininas performam melhor no longo prazo do que as masculinas. Tem um estudo que comprova isso, claro, como a gente falou, isso não é uma regra, não quero comprar briga com toda a Faria Lima no Brasil, mas é interessante, cada vez mais a gente espera ter mais estudos para falar sobre isso, né? E então agora, só para concluir, o nosso objetivo com esse estudo era colocar realmente a conversa sobre autonomia e principalmente sobre autonomia na mesa, nos debates, na imprensa, nas empresas, no terceiro setor, né, com as mulheres principalmente, como a gente está fazendo esse trabalho com a nossa comunidade. Então, que quando a gente fala sobre autonomia, o que que a gente está falando, né? Esse lugar de decidir sobre a nossa própria vida, sustentar as nossas escolhas, o dinheiro também ser um meio, essa autonomia financeira ser um meio para a gente ter tempo, para a gente poder bancar nossos desejos, ter nosso patrimônio, ter nossa segurança, né, poder romper com qualquer tipo de relação de trabalho, amorosa, afetiva que a gente não queira mais continuar, projetar futuro, não ficar só no modo sobrevivência e também, principalmente, existir sem a tutela masculina, né, sem esse lugar tão antagônico de o que o homem faz, a mulher é o contrário, ela faz o contrário, né? Essa conversa tem que ser muito mais rica do que um faz de um jeito e o outro faz diferente, porque é de outro gênero, né? A gente quer que isso seja muito mais interessante do que está sendo posto agora. E por isso que a gente entende a autonomia financeira das mulheres como uma ferramenta concreta de proteção, de dignidade, de sobrevivência. A gente fala sobre violência patrimonial no estudo, porque a questão do, né, ter autonomia financeira tem um impacto enorme em você poder, né, sair dessa situação. Isso para falar para as instituições, para políticas públicas. Então, realmente a gente entende que está na hora da gente acelerar um pouco esses processos. E também é no campo simbólico, né? Da gente falou de quebrar, começar a quebrar esses tabus, assim. Eu acho que a gente conversou muito sobre falar sobre esse tema, porque também tinha outros temas que a gente queria produzir de Labs. E a gente, né, tem um lugar que a gente sente que a conversa ela está acontecendo também em nichos muito específicos que são muito legais, assim, tem todo, aqui eu tô vendo tem um monte de planejadoras e planejadores financeiros independentes. Esse é um universo amamos, somos super próximas por pessoas que a gente adora. Mas a gente, esses temas e esse serviço, principalmente, precisa ser muito mais ampliado, muito mais ofertado, né? Para a gente também não ficar na mão de um interesse de um banco nos vendendo um produto, né, no interesse de uma corretora de investimento que tem que bater uma meta. Então, tudo isso é muito importante que a gente, né, democratize, traduza, isso fique. As mulheres conversem de dinheiro como a gente fala sobre, né, qualquer outras, várias outras coisas até muito mais complexas e né, difíceis de conversar. Mas então, né, também, como eu falei, acesso à educação financeira, a possibilidade de falar sobre dinheiro, sobre sem culpa. A gente vai fazer um post, né? A gente fala sobre sexo, a gente fala sobre litígio, a gente fala sobre saúde mental, muito mais tranquilas do que a gente fala sobre dinheiro, com até muitas vezes com parceiro ou parceiras, né? E na construção da consciência de que prosperar também é um projeto feminino, também tem que estar associado às mulheres, né? A gente está cansada de tirar leite de pedra, de, sabe, de, né, fazer as coisas se multiplicarem num lugar de escassez. E aqui, né, a Vivi, que está aqui também, da escola nossa, que trouxe, né, que fala muito sobre isso, e a gente é super inspirada porque no livro da Virginia Woolf também, mas eu acho muito curioso, né, a gente fala sobre isso, que esse livro foi escrito há quase 100 anos atrás, 100 anos, e ela escreveu, uma mulher deve ter dinheiro e um quarto próprio, se quiser escrever ficção. Então, que interessante que há quase 100 anos atrás ela já estava entendendo isso, já tinha entendido isso. Não vai
ter outra ferramenta, não vai ter outro jeito que senão a gente ter autonomia financeira. E a gente brinca, né, que você pode trocar esse escrever ficção por qualquer outra coisa que você quiser, né? Se para uma mulher ela deve ter dinheiro e um quarto próprio, se ela quer, complete aí o que você quer fazer na sua vida, o que você quer continuar fazendo na sua vida, ou o que você quer até deixar de fazer na sua vida. Então é isso, pessoal. Queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer muito toda essa ficha técnica de mulheres maravilhosas que sempre nos ajudam a botar de pé esses labs e botar de pé esses estudos e depois divulgar eles e fazer eles chegarem ao máximo de pessoas. Esse é o nosso objetivo mesmo. A gente, que nem lá em 2021, que a gente falou sobre a economia do cuidado, e obviamente muito mais pessoas estavam falando sobre isso, e depois isso virou pergunta do Enem. E isso teve matéria no Fantástico. A gente quer que esse tema de autonomia financeira chegue até os pontos de todas as mulheres estarem minimamente familiarizadas com isso e com o direito que elas têm de ter essa educação e de ganhar seu próprio dinheiro e fazer ele render. Então, acho que temos um tempinho aqui, né, Má, que a gente pode jogar para pergunta, relatos. Tem pessoas assim que são super especializadas aqui. Depois também vocês podem trocar telefones, porque tem muita gente boa para contratar aqui também no chat. Então fiquem super à vontade. Eu vou parar de compartilhar aqui para a gente se ver maior, Ai, mas que é legal, não tinha visto todo mundo aqui. muito feliz que vocês estiveram aqui com a gente. Dá até uma ansiedade eu e a Nana editando. O que que a gente vai contar amanhã? Porque tem muita informação e era difícil priorizar por pouco tempo que a gente se propôs aqui. Mas eu espero que vocês tenham sentido aí algumas reflexões, vocês tenham absorvido um pouquinho e ficado com vontade de ler o estudo que é o nosso xodó. Mas eu queria muito ouvir vocês mesmo agora. Eu acho que a gente tem uns minutinhos, né? A gente tem uns 10 minutinhos aqui e ver como vocês receberam esse estudo, essa conversa, se isso afetou vocês de alguma maneira. Alguém quer falar?